Então vamos lá, ó. Bom, eu vou passar meio rápido, tá, nessas métricas. Se vocês ficarem com dúvida, não ficaram muito claros, vocês me falam, tá? Daí eu volto. Mas são métricas bem conhecidas, né, que é usadas aí para outras áreas, tá? Então, por exemplo, como eu falei antes, né, conjunto de itens relevantes, tá? Que é o verdade positivo mais falso negativo. Então, aquilo que o sistema recomendou e acertou e não recomendou e não acertou, né? São os relevantes, tá? Conjunto resposta quer dizer aquilo que o sistema recomendou, tudo aquilo que ele recomendou, né? Então, verdade positivo e falso positivo, coisas relevantes e irrelevantes. E aí a intersecção, né, dos dois conjuntos, tá? Então, o que que a gente tem aqui, né? Imagina que tem toda a coleção de itens ou documentos. Aqui é o conjunto dos documentos ou itens que são relevantes de todo o conjunto, né? E aqui eu tenho o que o sistema me recomendou, tá? Se esse sistema recomendou coisas que são relevantes, elas estão aqui nessa intersecção, né? E aí a gente tem métrica que avalie essa intersecção sobre o conjunto resposta, o conjunto retornado, e essa intersecção sobre o conjunto de relevantes. Que é o que é isso, né? É precisão e revocação, tá? São métricas aí extremamente conhecidas, tá? Então, olha aqui, né? O numerador é igual para as duas, só que na revocação você divide pelos relevantes, total relevante, e precisão total retornado pelo sistema, tá? Então, aqui, isso dividido por isso é o quê? É o recall, ou revocação, né? E isso dividido por isso é a precisão, tá? Então, se o sistema ele tem 100% de precisão, quer dizer que todos os itens que ele retornou são relevantes. Se ele tem 100% de recall, quer dizer que ele retornou todos os itens lá da base que são relevantes, tá? E aí essas duas métricas, elas trabalham em conjunto, tá? Porque você pode ter um sistema que seja 100% relevante, desculpa, 100% de recall, mas com baixíssima precisão, que é o caso, por exemplo, de um sistema que retorna todos os itens da base de dados, né? Se ele retornar todos os itens da base, ele vai retornar todos os itens relevantes, mas logicamente que um monte de item não relevante, então a precisão vai cair, mas o recall vai estar 100%, tá? E o contrário também, um sistema que retorna um único item, supondo que seja o item que ele tem certeza que é o relevante, né, que é super garantido que seja relevante, ele vai ter 100% de precisão, mas o recall vai ser baixíssimo, né? Porque ele retornou apenas um item, né? Então, pode acontecer isso também. Bom, e aí a gente tem métricas que vão comparar, que vão fazer uma combinação, tá? Então, por exemplo, a F1 ou F-score, né? Ela é como se fosse uma média harmônica de precisão e revocação, tá? Então, por exemplo, essa fórmula aqui, que se uma dessas métricas vai ser muito maior do que a outra, essa F1 ela vai ser altamente penalizada, né? Ela vai, é uma média harmônica aí que vai ser aplicada lá nesses dois valores, tá? Bom, só que assim, no caso de recomendação e também em recuperação de informação, a gente tem uma questão que é a seguinte, né? Assim, o usuário ele não vai analisar todos os itens que existem, né, na base de dados, e também, supondo que o sistema recomende lá, sei lá, né, 100 itens para esse indivíduo, ele não vai olhar todos os 100 itens lá que foram retornados, né? Então, por isso, a gente acaba considerando esse número de itens no topo
do ranking, né, dos itens que foram recomendados, que é esse @n, né? Então, o N, na verdade, assim, ó, até quantos itens do topo do ranking a gente vai olhar. A partir dali, a gente desconsidera, como se o sistema não tivesse recomendado nada a partir da posição N mais 1, né? Tá? Então, assim, esse valor de N vai ser baixo, que é exatamente assim, aos olhos do usuário, né? Então, imagina você como usuário que recebe uma recomendação. Então, você vai olhar ali 10 itens no máximo, ou 20 itens no máximo, ou 5 itens no máximo, né? Então, é esse valor aqui de N que é levado em consideração. Então, esse P aqui é precisão, né? Então, é precisão em N, né? Então, precisão em 10 itens, nos 10 primeiros itens da lista, qual que é a precisão? Ou os 5 primeiros itens da lista, qual que é a precisão? Tá? Então, olha um exemplo. Ó. Então, se eu calcular o P de 5, né, precisão em 5, eu vou pegar os 5 primeiros itens do ranking e vou ver. Vou calcular a precisão só deles, né? Então, tipo, a precisão é 2, né, então a bolinha quer dizer que é relevante, tá? Então, esse daqui é relevante, esse é relevante. Então, é 2 de 5, né? Que vai dar 40%. Já o P de 10, eu vou levar em consideração 10, né? Os 10 primeiros. Então, vai ser 4 relevantes, né? 1, 2, 3 e 4 de 10. 40% também. Tá bom? E aí você faz isso, né, para cada usuário, né? Então, cada usuário vai receber uma lista como essa. Daí, de novo, né, só para a gente saber o que é relevante ou não, é só olhar no conjunto verdade, que eu acabei de ensinar, né? Então, lá no conjunto verdade, tem lá o usuário 1, né? Ele tem lá o item, ele vai ter provavelmente o D123, vai ter o D56, vai ter o D9, vai ter o D25, pode ter mais alguns outros aqui, né? Tá? Então, assim, se ele está aqui no conjunto verdade, então é relevante, tá? Então, estando aqui no conjunto verdade, a gente considera como relevante e é assim que a gente calcula ou julga, né, se uma recomendação ela é ou não relevante, tá certo? Beleza, aí cada usuário desse vai ter uma lista dessa, cada usuário vai receber uma recomendação dessa, e cada usuário vai receber, então, um valor de P, né, de alguma coisa, né, P de N, por exemplo. Uma vez que a gente calculou P de N, né, onde N é um valor lá que você determina, só tirar a média, tá? Então, daí o valor final lá, o meu sistema tem um P de 5 de 0,56, né? Então, quer dizer o quê? Que esse valor 0,56 é a média de todos os P de 5 de todos os usuários. Tá bom? Bom, vamos lá. Aí a gente tem uma outra métrica, gente, que chama de Average Precision, que na verdade ela faz parte de uma outra que é mais conhecida, que é o MAP, tá? Que é o Mean Average Precision. É que para a gente poder entender o MAP, a gente precisa entender o que é o AP, né? Que é o Average Precision, tá? A ideia dessa métrica é levar em consideração a posição dos itens relevantes no ranking. Que acontece, né? Supondo que aqui, vamos pegar aqui os 5 primeiros itens daqui, né? Ó. Então, se nesse cenário aqui a precisão em 5 é 40%, e os itens relevantes estão na primeira e na terceira posição, se eu tivesse um outro sistema ou um outro ranking, né, que gerasse também 5 recomendações, e eu tivesse também 2 itens relevantes, se esses 2 itens relevantes estivessem na quarta e na quinta posição, o P de 5 disso aqui também vai ser 40%, tá? E qual que é a diferença, né? A diferença é que esse sistema, ou para esse usuário, né,
e ele colocou os itens mais relevantes lá mais para o final do ranking, enquanto que no outro ele tentou colocar mais para cima, tá? Então, essa métrica, o Average Precision, vai medir isso, né? Ela vai dar uma diferença, quer dizer, vai dar um valor maior para esse cara aqui, né? Cujos itens relevantes estavam mais no topo do que esse outro aqui, onde os itens relevantes estavam mais para o final. Tá bom? E como que funciona essa métrica, né? Então, ele vai olhar aqui, ó, tipo, eu tenho aqui o ranking e eu tenho 3 que foram relevantes, que são esses 3 aqui que estão com xizinho, né? Então, você vai calcular, né? Falar, para cada posição dessa que é relevante, então para essa daqui, né? Então, segunda posição, eu tiro a precisão até aquele momento, né? Que é esse valor aqui, ó, que é 1 relevante de 2 retornados, tá? Então, eu estou olhando só aqui, ó, até a segunda posição, né? Então, 1 relevante de 2 retornados, tá? Aí esse outro valor, né? Eu vou pegar a segundo relevante aqui da minha lista. Então, eu estou na terceira posição. Então, até a terceira posição, eu tenho 2 relevantes de 3 retornados, tá? 2 sobre 3. E aí eu olho depois o outro relevante, ó. Então, na posição 4, então até a posição 4 eu tenho 3 relevantes de 4 retornados. Tá aqui. E aí depois eu divido tudo isso pela quantidade de relevantes, tá? Que é essa parte aqui, 1 sobre 3. Tá? Vai dar 0,63. Olha esse outro caso aqui, ó, onde também eu tenho 3 relevantes, só que eles estão em posições diferentes. Então, ó, até a primeira posição, 1 de 1, né? 1 relevante de 1 retornado, tá aqui. Olha aqui, né? O outro relevante está lá na quarta posição. Então, 2 de 4, né? 2 relevantes de 4 retornados. Aqui, ó. E eu depois 3 de 5, né? O último relevante, que é esse cara aqui. 3 também que são relevantes, então eu divido todo mundo por 3 e vai me dar 0,7. Comparo os dois, ó. Tá? Então, os dois rankings com a mesma quantidade de relevantes, 3, né? E aqui em cima deu maior do que aqui. Tá? Quer dizer o quê? Que apesar de esses itens aqui eles terem ficado numa posição inferior, né? Ele deu uma prioridade muito maior para esse item aqui que estava lá no topo, né? Tá? Então por isso que essa métrica aí, ela é boa, né? Porque ela mede isso daí. Ela vai priorizar itens que estão mais ali no topo do ranqueamento. Professor, com licença, eu não entendi esse 1/3 aí no início, É a quantidade de itens que são relevantes, que é o 3, né? que são 3x, ó. Tem Três esse, xizinhos, esse e esse. perfeito. E Aqui também. tá, e esse 1 aí em cima Na verdade é 1 sobre 3, porque você pega tudo e divide por 3 só, né? Ah, tá bom. Não, tá Se você, ótimo. como se você tivesse isso daqui, né? Ó. Tudo isso dividido por 3, Perfeito. Não, tá ótimo. tá? Obrigado. Ficou claro. Beleza. Bom, e aí, como eu falei, o map é o que? Você pega todos esses. Tem um AP aqui, tem um AP aqui, tem um AP aqui, né? Um AP aqui. Então, para cada usuário, você vai ter um valor desse. E aí tira a média, tá? Que vai te dar o map, tá? M de min, né? De média, tá? Então, aqui, ó, média de todos os APs, né? Um para cada usuário, tá? O map, pessoal, também você pode fazer map com arroba alguma coisa, tá? Então, por exemplo, apesar de eu ter colocado map assim, você não vai ter, na verdade, aqui embaixo, né? Como você está lidando só com cinco primeiras posições, na verdade, isso aqui vai ser o quê? Né? Vai ser um map de 5, tá? Então, normalmente a gente faz isso também, né? Então, considera lá até quantos itens do rank a gente vai levar em consideração. Então, 5, 10, né?
Então, normalmente a gente usa map de N, né? Essa quantidade lá, que é até quantos itens do ranqueamento a gente leva em consideração para calcular tudo isso, tá? Bom, gente, essa parte aqui dessa tabela, eu já falei, tá? É a questão aí de você ter aquela suposição inicial, né, que eu falei ali atrás. Eu já comentei isso, tá? Então, por exemplo, essa variação aqui, né, de verdade positivo, né, precisão, revocação, pode variar na avaliação offline. Eu vou passar mais rápido, senão não vai dar tempo de eu mostrar para vocês a parte prática, tá? Mas no vídeo do ano passado dá para vocês consultarem lá, eu explico bem essa tabela, tá? Então, se vocês quiserem, depois é só olhar lá, tá? Inclusive, eu faço uma comparação com uma avaliação online também. Então, acho que vale a pena vocês olharem lá procura lá no vídeo, né? Quando eu mostro a tabela, aí tem a explicação dela certinho. Tá? Ela é bem interessante, tá? Vale a pena dar uma olhada depois, tá? Isso aqui também eu vou passar, né? Que é a questão lá que eu já falei antes. E aí, bom, aí a gente tem então os outros aspectos, tá? De avaliação que que, sim, também podem ser levados em consideração, né? Então, por exemplo, cobertura, confiança, novidade, né? Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. O que é a cobertura, né? Então, a cobertura é a fração de usuários para os quais pelo menos N predições podem ser calculadas. Então, quer dizer que, assim, imagina que você tem usuários que não tenham nenhuma avaliação, né? Ou que sejam usuários muito, vamos dizer assim, outliers, né? Que não, preferências muito diferentes do restante, né? Se o sistema não consegue gerar recomendações para ele, então esse sistema ele não está cobrindo muito bem aquele usuário, aquelas preferências daquele usuário, tá? Então você pode calcular isso, né? Então, qual que é essa fração de usuários que você pode gerar uma recomendação para ele, tá? Então isso é a cobertura. E você pode também calcular a cobertura em termos de itens, tá? Que é a fração de itens cujas avaliações de pelo menos N usuários podem ser preditas, tá? Então, imagina que você tem itens que sejam também muito diferentes do restante, ou itens que sejam muito desconhecidos, né? Que não são itens populares e não tem muitas interações sobre aqueles itens. Então, você não vai estar cobrindo muito bem aquele item, né? Tá? Então, também você pode calcular essa cobertura em relação aos itens, tá? O que é interessante é que você normalmente mede cobertura em relação com acurácia, né? Porque se um sistema ele verifica lá que o usuário, você não consegue gerar uma predição consistente para ele, uma predição boa, né, para esse indivíduo, você pode chutar qualquer valor. E o que acontece? A cobertura vai aumentar, né? Você vai estar aumentando a cobertura, mas a acurácia vai estar caindo, né? Porque você está chutando qualquer valor para aquele usuário. Mesma coisa para o item, tá? Então, normalmente você usa a cobertura junto com a acurácia para falar assim, esse sistema aqui ele tem melhor cobertura do que esse outro sistema. E a acurácia também não alterou, né? Não ficou pior, por exemplo. Aí tudo bem, você pode falar em termos de cobertura, né? Tá? Uma pergunta, né? Qual a estratégia que poderia ser usada para melhorar a cobertura, né? Que não seja simplesmente chutar valor, vocês sabem? Supondo que eu tenha lá um usuário novo no sistema, você não consegue calcular um KNN, fatoração de matriz para ele. Que estratégia que vocês poderiam usar para gerar recomendação para esse indivíduo? Então, se você fizer algum modelo de aprendizado de máquina, né? Você faz um modelo, aprende e prediz. Mas e se esse usuário for um outlier, por exemplo, né? Se esse usuário
né, o seu modelo lá, mesmo treinado, ele não atender as preferências desse indivíduo. Entendi. Talvez antes de realizar qualquer tipo de tentativa de predição, fazer uma detecção de outlier, então? E só informar, ó, é um outlier? Tá, beleza. Supondo que você consiga identificar o outlier, qual que é a Exato. recomendação que você faria para esse outlier? Não, não faria recomendações, né? Ele é um Não faria? outlier. É, ah, essa não é uma opção? Não. Tá. Então eu não sei responder. Tá. Alguém tem uma sugestão? A acurácia é quando o usuário foi certificado, ele foi verificado. Acurácia é quando você recomenda uma coisa que é relevante para esse indivíduo, né? Quer dizer, o sistema acertou em recomendar algo que o usuário gostou. Ele já foi verificado, ele já foi. É como se ele já tivesse sido certificado. Aí no caso, a acurácia, ela realmente certifica lá, dado o conjunto verdade, que o sistema acertou, né? Então, você compara a recomendação com o conjunto verdade. Então, não deixa de ser uma certificação. Sim, porque esse é um ponto necessário, né? Sim. Mas a minha pergunta é, supondo, eu detectei um Estratégia outlier, né? simples. E aí, que estratégia que a gente usaria para assim, não deixar esse usuário na mão, né? Então, tipo, o que você iria Então, recomendar? pensando agora assim, depois de você conversar com o rapaz, se ele é um outlier, provavelmente ele vai ter gosto diferente dos outros. Se você prever algo como se fosse o contrário, um exemplo, os meus outros usuários, eu estou prevendo mais o item 135 e no caso, quando eu identificar um outlier, eu previa para ele os outros filmes, como se fosse o outro lado do muro, entendeu? Pode ser, né? Ou, por exemplo, você usa uma estratégia não personalizada, que, assim, apesar de que por popularidade não vai casar bem com outliers, né? Mas poderia ser, por exemplo, tendência de mercado, alguma coisa baseada em alguma regra de negócio, por exemplo, né? Então, assim, então, a resposta seria assim, adotar uma estratégia diferente, né? Que seja baseada em alguma outra informação, né? Por exemplo, né? Poderia ser popularidade, no caso fosse um usuário novo, mas que não fosse outlier, né? Então, daí, esse usuário novo, a grande maioria vai gostar também de coisas populares, né? Mas você não sabe nada sobre esse usuário, então você poderia adotar uma estratégia não personalizada. No caso de um outlier, que realmente é avesso a tudo, né? Você poderia simplesmente recomendar coisas que são tendência no mercado, né? Coisas assim, coisas mais, né, comuns, né? Tá? Então, bom, depende, na verdade, do domínio, né, do sistema, tá? Mas a ideia seria essa, né? Você adotar uma outra estratégia que tem ainda uma certa chance de você acertar, que não seja simplesmente recomendar coisas aleatórias. Talvez aplicar um algoritmo de agrupamento e ver pelo menos de qual grupo ele é mais próximo, mesmo sendo longe de todos, Boa. mas vai ter um que ele vai estar mais próximo. E aí você É, retorna essas coisas no sentido de, ó, são recomendações longe do que ele gosta, mas estão mais perto do que todas as outras que você poderia fazer baseada nos outros grupos, nos outros usuários. isso, É uma isso. opção também. Opção. Boa. Tá. Beleza. Bom, confiança indica convicção do sistema, né, ou do usuário nas recomendações que foram geradas. É interessante essa questão aqui do convicção do sistema ou do usuário, né, porque são coisas diferentes. Uma coisa é o usuário ser confiável, né, naquilo que ele está recebendo de recomendação, e outra coisa é o sistema também ser confiante de que ele está recomendando uma coisa que o usuário vai gostar, né? Então, você pode medir os dois lados da moeda aí, né? No caso do usuário, né, é interessante aqui que você pode usar as explicações. Então, existem muitos trabalhos hoje em dia que tentam fornecer explicação de uma recomendação, e isso acaba gerando uma confiabilidade, né? Então, o usuário acaba entendendo, né, por que que uma recomendação foi gerada,
você consegue, ele pode ter mais confiança, né, no sistema de acatar aquela recomendação, tá? E o lado do sistema também é algo até interessante por explicação. Inclusive, até eu fiz um artigo com um pessoal lá da Irlanda, né, o professor lá, Derek Bridge, que eles têm um sistema que eles primeiro geram uma explicação para depois gerar a recomendação. É como se você fizesse esse lado aí, né, do sistema, ter uma confiabilidade grande, né, daquela recomendação e aí, de fato, aplicar a recomendação. Então, se você consegue explicar uma recomendação primeiro, e essa explicação ela é razoável, você pode recomendar ela. Quer dizer, você está meio que está garantindo, né, que se a explicação ela é boa, então a recomendação ela vai ser também boa, tá? Pode falar, Marcos. Então, eu consigo entender perfeitamente o que o senhor disse, mas aí me surgiu a seguinte dúvida. Como que eu vou avaliar uma explicação? Porque, ok, faz totalmente sentido. Se eu consigo explicar, então realmente eu vou recomendar. É como se eu consigo explicar um assunto para uma turma, eu vou explicar aquilo. Mas como que eu vou avaliar se eu consigo explicar uma recomendação? Como isso é mensurável no sentido de vai ser recomendado ou não? Então, depende, né? Existem várias maneiras também, tá, de você avaliar uma explicação. Então, por exemplo, nesse cenário específico aí que eu falei, dessa colaboração que eu fiz, a gente calcula, a gente mensura uma explicação via a gente chama lá de explanation path, né, ou caminhos de explicação. Quer dizer assim, se um sistema ele tem esse conceito aqui, que está ligado a esse outro conceito desse outro item, que está ligado a esse outro conceito, que está ligado a esse outro conceito. Então, quer dizer, esse caminho aqui, quanto mais longo ele menos interpretável é aquela explicação, né? Enquanto que num outro caminho, falar, se você gostou desse filme que tem esse ator, então veja esse outro filme que tem esse outro ator. Então, repare que esse caminho aqui ele é muito menor, então a explicação ela é mais direta, né? Ela é mais clara, né? Mais fácil de entender, tá? Então é mais ou menos essa ideia, né? Para você avaliar se uma explicação ela é boa ou não, e é isso que foi adotado lá naquela estratégia. Aí Agora, uma você, outra... Pode falar. Aí vocês definiram um threshold de manual para ver o tamanho desse caminho aí, mais ou menos? Mais ou menos isso, né? Depois eu posso Entendi. mandar o artigo lá para você dar uma Legal, olhada, tá? legal, legal. Mas o que eu queria falar é que, assim, esse seria um cenário de você avaliar uma explicação. Existem muitos outros, tá? Então, por exemplo, tem o Luan, né, que é um aluno meu de mestrado, que o trabalho dele é gerar explicação também para recomendação. Então, na verdade, assim, no caso dele é o contrário, né? Você gera a recomendação usando um modelo qualquer, e depois o sistema tenta fazer a explicação daquela recomendação, tá? A ideia, então, é você aumentar a confiança do usuário, né, e não do sistema. E aí, para avaliar essas explicações, na verdade, no caso dele, ele usa algumas bases de dados de sumarização, né? Então, se você tem lá um texto, esse texto tem métodos de sumarização, aí você tem um conjunto verdade, ele compara dois textos lá e vê a intersecção de palavras, coisas assim, entendeu? Então, depende muito, né, do contexto, como que você vai fazer essa avaliação. Aí existem várias maneiras de avaliar essa explicação, tá? Eu perguntei justamente por isso. Eu fiz esse teste do Luan. Legal, Ele me legal. mandou para avaliar uns filmes de lá e eu recebi a explicação. Por isso que eu te perguntei. Eu senti diferença, entendeu? Como você disse, o dele é o contrário desse aí. Muito legal, muito legal. Então, no caso que você participou, foi um estudo, Isso, online, né? isso. E aí, na verdade, quem avaliou a explicação foram vocês, né? Foram os Exato, participantes, que é uma outra maneira de avaliar exato, também, né? exato. Mas foi legal, foi legal. E foi um dos motivos de eu vir fazer sistema de recomendação também, porque eu achei muito legal aquilo lá. Legal, legal, bacana. Bom. Enfim, beleza. Vamos passar aqui, ó. Novidade. Novidade é o quê, né? É a capacidade do sistema em recomendar itens desconhecidos, porém relevantes.
tá? Então, isso aqui também é importante, né? Tem que ser relevante para ser novo, tá? Então, novidade é uma métrica boa, quer dizer, que avalia coisas boas, né? Então, uma coisa que, assim, pode ser uma coisa nova para você, mas que não é relevante. E, nesse caso, não é levado em consideração, tá? No aspecto da métrica novidade. Então, tem que ser relevante. E recomendar itens desconhecidos aumenta a utilidade do sistema, né? Quer dizer, você consegue agregar, aumentar a descoberta de conhecimento, né? E melhorar a taxa de conversão. Métricas offline precisam de informação temporal das avaliações. Então, por exemplo, se você quer medir novidade numa avaliação offline, bom, primeiro que é meio complicado fazer isso, porque você não garante que uma recomendação feita para um usuário vai ser novo para ele, né? Porque você está comparando simplesmente com um conjunto verdade, mas o usuário pode já. Mesmo assim, o pessoal acaba desconsiderando esse ponto e mesmo assim usando métricas offline para calcular a novidade, olhando ali pelo perfil daquele usuário, tá? Mas, enfim, né? E aí você precisa dessas informações temporais lá do conjunto de dados. E aí, com a avaliação online, acaba sendo melhor, né, de você avaliar esse aspecto aí de novidade, tá? Se realmente você pergunta para ele se a recomendação foi nova, se ele já tinha visto aquilo antes, tá? Então, é mais garantido que vai funcionar, né? A serendipidade é um outro aspecto que está bastante relacionado com novidade, só que ainda você considera um outro elemento dentro da novidade, que é o aspecto de surpresa, tá? Então, assim, enquanto que a novidade é algo que o usuário não viu ainda e que é relevante, na serendipidade é algo que ele não viu ainda, que é relevante e que é surpreendente para ele. Então, são esses três aspectos que são considerados na serendipidade. Na novidade, são apenas dois, tá? E aí você tem um exemplo, né? Porque assim, tipo, imagina que assim, o usuário gosta de comida japonesa e o sistema recomenda um novo restaurante japonês para esse cara. Bom, você tem novidade porque o usuário gostou, né, da recomendação, porque ele gosta de comida japonesa, e tem novidade porque o usuário não conhecia aquele restaurante japonês. Agora, então assim, é só novidade, né? Agora, mas assim, não é surpreendente, né, para esse usuário, né? Agora, se o usuário gosta de comida japonesa e o sistema recomenda comida chinesa ou algum outro tipo de culinária relacionado com comida japonesa, e o usuário gosta, né? Então vai ser surpreendente para esse usuário. Falar, eu gosto de comida japonesa e aí eu não sabia que eu gostava de comida chinesa também, né? Então foi surpreendente, foi relevante, né? E foi novo para o usuário. Então, aí a gente chama isso então de serendipidade. Beleza? Vamos lá. A diversidade mede numa lista de recomendação o quanto que esses itens são diferentes entre si, tá? Então imagina que você tem uma lista aqui de 5 itens. Então você vai comparar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, depois esse com esse, esse com esse, esse com esse. Vai fazendo comparações para a par, né? Em todos com todos, e ver o quanto que diferem entre si esses itens, né? E depois tira uma média, vai ser a diversidade, tá? Então, quanto mais diversificadas são as recomendações, você pode aumentar a novidade e a serendipidade. Não é garantido isso, mas existe uma boa chance de que você vai, nessa lista aí, ter coisas novas ou serendipidosas para o usuário, tá? Por outro lado, você pode diminuir a acurácia, tá? Então, existe também vários estudos, inclusive por experiência própria, já vi, né, acontecer,
de que diversidade e acurácia são métricas inversamente proporcionais, tá? Então, quando você aumenta a diversidade, normalmente você diminui a acurácia e vice-versa, tá? E, e, e aí a ideia, né, você conseguir aumentar a diversidade e mantendo a acurácia, ou melhorando também a acurácia, é algo bastante interessante. Bom, robustez e estabilidade, mede o quanto o sistema é estável e robusto contra ataques, né, ou avaliações falsas de usuários maliciosos. Então, também existem pesquisas lá que avaliam esse tipo de comportamento, né, de ataques, né, de avaliações falsas, tá? No livro aqui do Yanak, que está nas referências, tem um capítulo inteiro só sobre essa parte aí de segurança em recomendação. É interessante também olhar, né? E aí o que pode acontecer, né? Se um sistema for alvo de ataque, pode ser, por exemplo, que o seu concorrente lá de um determinado produto, ele crie lá usuários falsos que vão, por exemplo, dar notas falsas para o teu produto, notas ruins, né? Enquanto que para os produtos dele vai dar nota boa. Então, daí o sistema depois ele vai começar a recomendar coisas dele, né? Então, é um exemplo ali de ataque, né? Pode falar, Marcos. Fiquei com uma dúvida aqui. Seguinte, eu já passei por uma coisa parecida com isso. Eu tava procurando lugar para trocar pneu do carro e vi um lugar que tava com um monte de avaliação boa e tal. Eu falei, caraca, esse lugar com um monte de avaliação boa. Eu fui olhando mais para baixo. Um cara me desmascarou e falou, olha, o lugar é péssimo. Se você entrar nesses usuários que responderam aí dizendo que o local é bom, você vê que ou são crianças, ou são, sabe, meio que fake, sabe? Que o pessoal lá da empresa criou para dizer que era bom. Uhum. E o que você faz quando acontece isso? Então, por isso que é necessário adotar mecanismos ali de você tentar lidar com isso, né? Identificar esses usuários falsos e tentar contornar isso, né? Porque, igual, no meu Então, caso, eu acabei achando uma avaliação que dizia que os usuários eram falsos. Aí, abri meu olho, é, verifiquei, realmente eram. Mas se ninguém tivesse escrito isso? pois é. Como que isso funciona assim no mundo real aí dos sistemas de recomendação? Ou você Então, lida? assim, existem estratégias, mas nem sempre funciona, né? Por exemplo, o usuário, para ele se cadastrar lá, ele tem que reconhecer aqueles caracteres, né? O CAPTCHA, né? Ou, por exemplo, ver pelo CPF, né? Então, não pode ter mais do que um usuário cadastrado com o mesmo CPF, coisas assim, né? Então, são coisas que você pode adotar para poder evitar de ter usuários falsos no sistema. Mas nesse caso extremo aí que você falou, né, são pessoas realmente ali que vão lá e fazem avaliação, e aí realmente não tem o que Exato, fazer, exato. né? E avaliações falsas, porque só É, para o pessoal pesquisar no Google, ver e falar, esse local aqui tem estrela 5, um monte de é, comentário bom. Então, exato. esse caso é meio, tipo, não tem o que fazer, é mau caratismo É, mesmo e é um problema aí que é aberto, né? Que pode ser pesquisado lá e poderia ter algum realmente método ali de encontrar esse padrão, né, de é, falsidade, é, detectar essas exato, né? Ver ali, tem um outlier lá, quer dizer, um cara lá que fala mal, mas um monte de gente fala bem, né? Então, estranho, né? Por que, né? é, Só um. Talvez. Foi o que realmente me salvou de ter ido no lugar, né? Foi esse é, comentário do rapaz que comentou a verdade. Mas é, legal. É bom saber que é um tema de pesquisa em aberto. Legal. pode ser, né? Algo é que eu nunca ouvi. Deve ter alguma coisa, né? Para lidar, por exemplo, tem a questão de fake news, né? Coisa assim, talvez. É bem nesse caminho aí, mais ou menos. É, é. Então, talvez aí tenha já estudos dentro dessa área de fake news ali que poderia ser adotar alguma estratégia parecida, né? Beleza, continua mais. Valeu. Enfim. Bom, a questão de escalabilidade, tá, em relação ao desempenho do sistema, tá? Então, por exemplo, dependendo lá do conjunto, quantidade de dados que você tem, se for um sistema muito grande, né?
você vai ter problema ali de muitos usuários, muitos itens, e aí você vai ter problemas aí de processamento, memória, né, para fazer treinamento, né, predição, recomendação, tá? Então também é um aspecto aí que assim, é muito importante, né? Se você lida com, para trabalhar, por exemplo, com uma empresa grande, né? Ah, vou lá para a Netflix. Como é que eles fazem, tipo, essa questão de escalabilidade, né? Então, tem todo uma ciência por trás aí, né? De lidar com grandes bases de dados, né? Então, é importante também esse ponto, tá? E é isso, tá? Aí, o que eu queria mostrar para vocês, gente, deixa eu vir aqui. Tem Oi, Rafael, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Como você evita que se formem, que apareçam como bolhas de informação para as pessoas? Por exemplo, se alguém gosta de por exemplo, filmes de terror, o sistema vai começar a recomendar muito desse conteúdo. E qual é uma boa estratégia para fazer com que a pessoa olhe fora da zona onde eles conhecem o conteúdo para como aleatorizar novo conteúdo no sistema? Isso é uma pergunta muito boa, viu, Rafael? Tanto é que eu tenho um projeto vigente agora, né, que realmente é exatamente sobre isso, sabe, de lidar com filtros bolha, né? É, assim, uma das maneiras que você pode fazer para isso é aumentar a diversidade das recomendações, né? Só que aí você cai num outro problema, né? Porque aumentar a diversidade, como eu falei antes, né? Aumentar a diversidade pode prejudicar a acurácia. Então, é necessário você ver ali, né, como que você balanceia, né, diversidade, né, coloca itens que fogem um pouco do perfil do usuário, mas que ainda assim sejam relevantes para esse usuário, entendeu? É um mecanismo. Aí, bom, eu posso falar um monte de coisa aqui sobre isso, tá? Mas, por exemplo, tem uma outra aluna minha que ela lida com essa questão aí de filtro bolha, também recomendando coisas diversificadas, mas ela adota uma estratégia de nudging, né, que é tipo mecanismos de incentivo para o usuário interagir com esses itens que fogem do perfil do indivíduo, né? Então, por exemplo, assim, você tem lá, ela criou um sistema lá de recomendação de livro. E aí, tipo, você tem livros que fogem do perfil daquele usuário, que são recomendados também. Só que para esses livros que fogem do perfil, ela colocou lá algum mecanismo de incentivo, tipo assim, esse livro aqui ele foi bem avaliado por tal youtuber, né? Ou ele está nos top 10 lá de compra, sabe? Então, coisas assim, né? Ou está com preço, um desconto lá de um preço, sabe? Então, esses mecanismos, né, servem para o usuário, para incentivar, né, o usuário a consumir esses itens que que são diferentes do perfil dele. E com isso você acaba engajando o usuário a interagir com itens que estão fora da bolha de filtro dele, entendeu? Muito interessante, muito obrigado. Né? Mas é um ponto bem importante esse de filtros bolha, né? Hoje em dia você tem aí um monte de vários problemas aí de polarização, né? Em política, por exemplo, né? E aí é um problema em aberto, né? Tá? E é isso. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, gente, eu tenho aqui tá, eu tenho depois eu posso compartilhar com vocês aqui, tá? Esse notebook aqui. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho um certo passo a passo que eu executei numa base de dados que ela é estilo MovieLinks, que também ela é meio que estilo da competição, né? Que vocês vão fazer do Kaggle, tá? E aqui é um esquema de como você configura os dados, e aí eu estou rodando aqui como o Case Recommender,
que é uma biblioteca de recomendação. Eu já comentei com vocês, né, que foi proposta por um dos meus alunos lá que terminou o doutorado, né, há alguns anos, tá? E lá a gente tem vários algoritmos de recomendação já criados, tá? E aí ele está lá no Python, né? Dá para você instalar via pip no computador ou rodar por aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô baixando essa base de dados, tá? Que está no meu GitHub, estou descompactando, aqui eu estou instalando o Case Recommender, né? A biblioteca de recomendação, tá? Aí aqui eu vou rodar aqui algumas coisas, né? Vou importar aqui algumas bibliotecas. Aqui eu mostro um pouco esse arquivo, né, de moviesample.csv. Então, o conjunto de dados vai vir com todos esses arquivos, tá? O arquivo de movies, né, é onde ele coloca alguns metadados sobre os filmes, tá, dessa base. Então, tem o ID de cada filme, aqui tem o título, né, do filme, e os gêneros aqui associados a cada um desses filmes, está separado por pipeline, tá? Tem um arquivo aqui de ratings, tá? Então aqui tem o IDs de usuários, IDs desses filmes, tá? Então esses IDs aqui são os mesmos, tá? Do outro arquivo, né? A nota real aqui e o timestamp, tá? Aqui eu estou mostrando também um pouco dessa distribuição de notas, tá? Que eu tenho na base. Então, a maioria aqui dos usuários ó, deu nota 4, e as notas variam lá de meio em meio ponto, tá? Então, tem aqui meio, 1,5, né? Só para mostrar também essa distribuição. Aí aqui eu estou começando a configurar esses dados de uma maneira que depois isso possa ser interpretada pelo Case Recommender, né? Então, essa biblioteca aí do meu aluno, ela tem um formato específico que você precisa gerar, né, um arquivo para colocar como entrada para ele, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, né, é colocar a ID do usuário, a ID do filme e a nota em 3 colunas apenas, tá? Que está aqui nessa variável df. Aí eu também coloco aqui mais o título, né, de cada do filme, tá? Então, o filme 7481, aqui é esse filme Enemy Mine, tá? Mas isso faz para todo mundo, né? E aí aqui tem algumas estatísticas, tá? Então, número de usuários, número de itens, tá? Uma base bem pequena, é uma amostra, tá? Então, Caroline, eu ainda não disponibilizei ainda, mas logo depois eu vou disponibilizar, tá? Aí eu mando pelo Tidia, tá bom? Eu vou colocar no Tidia depois esse notebook aí dá para vocês abrirem, tá? Aí uma coisa que é interessante, que é importante, tá? É esse mapeamento aqui dos índices, tá? O que acontece, né? Esses IDs que estão aqui são IDs externos, quer dizer, IDs que vieram lá da própria base. Então, se você abrir cada um desses arquivos aqui, os identificadores vão ser exatamente esses que estão aqui. E normalmente essas bases, elas vêm com IDs faltando, né? Então pula lá, por exemplo, a posição 3, 5, né? E o que o Case Recommender faz, né? Ele usa esses IDs como índices das estruturas lá internas, tá? Então, por exemplo, a matriz de usuário por item, ele vai pegar a linha 0 dessa matriz, é o ID 0 do primeiro usuário, tá? Então, é necessário você fazer um mapeamento para evitar desses buracos ali dos IDs que você tem na base desses IDs externos, tá? Então, é isso que eu faço aqui, né? Eu uso essas duas funções aqui, ó, para fazer o mapeamento, né? Ó. Então, daí tem esse... Eita, peraí. Eu tenho esse map aqui que faz o mapeamento, ó. Tá vendo? Então, agora aqui, ó, os IDs começam com 0, ó, tá vendo? Então, começa com 0 e vai sequencial, tanto para o ID do usuário como para o ID do filme, tá?
Depois, essa outra parte aqui é para eu fazer um mapeamento do título, né? Que quando a gente gerar uma recomendação, eu quero mostrar quais são os filmes que foram recomendados, né? Então, isso aqui depois não precisaria para o Case Recommend, é só para mostrar ali a recomendação, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, o mapeamento, ó, tenho 417 filmes, né, que é o tamanho da minha base. Aí eu consigo pegar assim, o filme de ID 100, qual que é, né? É o Send Me No Flowers, tá? Então, pelo ID, eu consigo saber qual que é o título do filme, tá? Tá nessa variável aqui, map title, tá? Aí eu vou contabilizar aqui, ó, quantas interações cada usuário teve. Então, o usuário 0, ele teve 13 interações, 13 notas, né, que ele deu, tá? Usuário 1, 25 e assim por diante, tá? Eu tenho aqui. Importante é que essa base aí, ela excluiu todos os usuários que tiveram menos do que 10 interações, tá? Isso aqui já está pronto para mim. Então, você nunca vai ter aqui usuários com menos do que 10 interações. E aí onde entra aqui a divisão, tá? Então aqui é onde a gente entra de fato no que a gente viu hoje, ó, que é a divisão, né, da base. Então esse DF aqui estão todos os dados, tá? E o que a gente precisa? Precisa fazer uma divisão, treinamento e teste. Depois poderia fazer uma nova divisão para treinamento, validação e teste, tá? Mas aqui eu não estou fazendo validação, só estou fazendo treinamento e teste. Para isso, eu posso usar essa biblioteca aqui, ó, Train Test Split, que é do sklearn, tá? Então, ó, eu passo aqui meu data frame, informo a porcentagem que eu quero separar para teste, no caso aqui é 20%, tá? E aí esse random state aqui eu acho que deve ser alguma seed do aleatório, se eu não me engano, tá? Precisa olhar a documentação, mas eu acho que é isso, né? E beleza, ó, daí agora eu salvo um arquivo, né? Então eu vou salvar aqui tanto o treinamento quanto o teste em 2 arquivos separados, ó, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, salvando aqui como CSV. Olhando aqui, ó, eu tenho agora, ó, treinamento e teste, tá aqui na minha pastinha, né? E posso olhar aqui o shape de cada um desses dados. Então, eu tenho aqui 152.492 interações para o conjunto de treinamento. Lembrando que aqui está naquele formato assim, né? Ó, então, não, assim, que é ID do usuário, ID do filme e rating. Então, a quantidade de linhas é a quantidade de interações, tá? Por isso que essa parte aqui, tá? Então, eu tenho essa quantidade de interações para o conjunto de treinamento e essa quantidade para o conjunto de teste, tá? E beleza, e é isso que a gente precisa como pré-processamento. Agora é hora de fazer, de fato, o treinamento de algum modelo, tá? Então, para esse notebook aqui, eu estou usando só o algoritmo Most Popular, tá? Tem um outro notebook que eu posso disponibilizar para vocês também depois, que ele faz com os algoritmos colaborativos, tá? É que eu não coloquei aqui, mas eu vou disponibilizar também. Mas é basicamente são as mesmas etapas, tá? Então, eu vou importar aqui, né, o algoritmo Most Popular, né, os mais populares, tá? E aí, aqui eu estou executando, né, ó. Então, aqui, ó, eu executo, eu chamo o algoritmo Most Popular, .compute, que é uma função lá do Case Recommender para fazer, de fato, a execução, né, do algoritmo. Conjunto de treinamento, conjunto de teste. Então, conforme eu falei, o conjunto de teste é usado como ground truth, né, para cada usuário.
e treinamento para treinar o modelo, né? Que nesse caso aqui do Most Popular, ele vai simplesmente contabilizar os itens mais populares e vai recomendar, né, os itens mais populares, tá? Ele começa a executar, né? E uma coisa também desse framework é que ele separa os algoritmos como algoritmos baseados em Rating Prediction, que é essa parte aqui, e algoritmos para ranqueamento, tá? Então, quando ele está rodando aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, Case Recommender. Ó, vamos abrir aqui o GitHub dele. Tá, então aqui, ó, tem até tá bem documentado, né, os algoritmos e tal. Então, se eu entrar aqui, né, nessa pasta Case Rec e Recommenders, tenho duas pastas, ó, Item Recommendation e Rate Prediction. Então, dentro de Rate Prediction é onde está o Most Popular, que é esse algoritmo aqui, que é o que eu estou rodando lá, tá? Até a implementação dele está aqui e tal, tem a documentação para inicializar e etc, né? E aí a avaliação disso vai ser automaticamente baseada em Rating Prediction, tá? Então, quando a gente olhar aqui, ó, a execução, ó, ele já mostra as duas métricas que eu ensinei vocês, ó, o RMSE e o MAI, tá? Então, quer dizer, ele já gerou recomendações ou predições, né, para todos os pares que estão lá no conjunto de teste e já calculou as duas métricas de erro, né, usando o conjunto de teste que está aqui, as notas reais, né? Tá? E deu esses resultados que estão aqui, tá bom? Bom, a gente pode ir além, né, olhar, por exemplo, aqui, ó, algumas predições, ó. Então, por exemplo, para esses pares, ó, reparem aqui, ó, eu tenho esse cara, eu posso ter, por exemplo, o DF, né? Deixa eu ver se vai dar certo isso. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, isso aqui é são as minhas predições. Então, para o usuário 0, para o iFilme 0, ele previu nota 3.4, mas a realidade era o quê, né? Era a nota 5, tá? Do usuário 0 para o item 5, ele previu nota 3.3 e a nota real é 4, tá? E assim por diante, tá? Nota real e aqui a nota predita. O que ele vai fazer, né? Vai comparar isso aqui com isso aqui e vai gerar o RMSE e o MAI, tá? Aqui eu mostro a mesma coisa, né? A predição para esse usuário 0, né? Então, para o usuário 0, quais foram as notas que foram preditas? Não, essa aqui é as notas reais, né? Para o usuário 0. E aqui as notas preditas. Notas preditas está aqui, né? Que é 0,5, essas duas aqui, tá? Enfim, é isso, gente. Aí vocês podem brincar, tá? Podem. Aqui eu tô fazendo esse merge, eu não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou fazendo uma distribuição das notas preditas também, beleza. E aqui... tá bom, enfim. É que faz tempo que eu fiz esse negócio, não lembro agora, tá? Mas pode brincar depois com isso. E aqui tem um algoritmo, o Most Popular também tem para item recommendation, tá? Então, por exemplo, se você importa, né, ó, agora aqui da pasta item recommendation, que é essa, né, ó, item recommendation, aí eu tenho o algoritmo aqui em Most Popular, tá? Então, agora é a mesma implementação, né, do algoritmo, só que agora é para o cenário de recomendação, né, de avaliação de ranking, né.
Então, pode rodar aqui, né? Então, vamos lá. Vou rodar. Eu não sei se agora acho que um desses caras aqui vai demorar uma eternidade. Eu não sei se é esse ou esse de baixo. Eu lembro que um desses dois aqui ficava tipo 1 hora funcionando. Tem alguns probleminhas aí, mas eu acho que era esse aqui, viu? Deixa eu tentar esperar um pouquinho, ver se vai. Mas enfim, gente, acho que com essa ferramenta deve ajudar bastante vocês aí para aplicar no trabalho, né? Tentar rodar com outros algoritmos, tá? E deixa ele rodando um pouquinho aí, deixa eu abrir o outro de colaborativo. Acho que eu preciso baixar aqui. Realmente está demorando. Deixa eu apagar esse e rodar o de baixo. Ó, bem mais rápido esse aqui, ó, tá? Então, evita de usar esse aqui de cima, ó. Na verdade, esse de baixo, ele usa esse atributo aqui, ele seta todas as notas para 1, né? Que ele binariza todas as notas, tá? Então, como é most popular para recomendação, né? Para gerar ranqueamento, não precisaria das notas, tá? Então, por isso que tem esse atributo aí. Eu não sei porquê, eu acho que ele deve fazer algum cálculo com as notas na versão sem binarizar, por isso que ele está demorando uma eternidade. Mas aí, para esse caso aqui, ó, ele já inclusive usou métricas que são baseadas em ranqueamento, tá? Então, precisão em 1, precisão em 3, tá? Então, recall, all map, ó, map de 1, map de 3, map de 5, tá? E aí tem outras também, né? NDCG, né? Que é uma outra métrica também que é baseada em ranqueamento, tá? E é isso. Aí a filtragem colaborativa, só vou mostrar que eu não vou executar de novo, tá? Mas, ó, o mesmo passo a passo, tá? Ó, instalar aqui a ferramenta, aí importar, aí fazer o mapeamento dos IDs, tá? Até que chega aqui no momento que você tem um treinamento e teste já criados, tá? E aí eu consigo aplicar aqui. Nesse caso, eu estou aplicando um item KNN, tá? Baseado em memória. Olha aqui o RMSE, ó, 0,87, tá? Comparando com o RMSE do Most Popular, vamos ver aqui, ó. Eu só consigo fazer essa comparação, gente, porque é a mesma base, tá? Mesma base de dados. Embora existe uma diferença ali, porque a gente está fazendo o split, né, de treinamento e teste, ele é aleatório, né? Então, para ficar legal mesmo, o que seria necessário fazer? Você ter o mesmo conjunto de treinamento e teste e aplicar os dois algoritmos para essa mesma divisão, tá? Isso é Então, se importante. você usar o random state no train test split, você consegue. Será? Consegue. Tá. Vai no train Então, test split aí e dá um random state igual a algum. Aí ele gera o mesmo train test. entendi. Então beleza, Entendeu? então beleza. Aí Tá. compara de forma perfeita. Tá. Avaliando no mesmo conjunto de teste, né? Eu não sei se aqui eu usei o Random 2 também. Eu usei o Random 2, deixa eu ver. Vai ter a divisão. Tá aqui, ó, Random 2. Então tá certo. Então é tá? o mesmo treino e teste. Tá. Então olha aqui, né, ó, o item KNN, ó, 0,87, tá? Comparado com o Most Popular, ó, 0,91.
tá? Então, quer dizer, uma abordagem personalizada, né, contra uma abordagem não personalizada, tá? E entre o item KNN, daí eu faço aqui com o user KNN, ó, o user KNN ficou até melhor, né, ó, 0,84, tá? Comparado com o item KNN. Aí eu faço aqui uma execução com o MF, né, fatoração de matriz, com 3 fatores latentes, tá? Que eu seleciono aqui, ó. Deu 0,86. Pode ser que se você aumentar o número de fatores latentes, melhore esse resultado, tá? Esse aqui é o SVD da álgebra, né? Que deu aqui, ó, 1,16, deu muito pior, né? Tá? E é isso. Então tem alguns algoritmos aí já prontos. Tá bom? Outra coisa, o Case Recommender também tem algumas bibliotecas aqui dentro para fazer validação cruzada, né? Então, vocês perguntaram aí a questão de validação cruzada. Aqui, até nessa pasta de exemplos, ó, aqui, ó, acho que é esse aqui, deixa eu ver. Ele tem algumas coisas de validação cruzada, cadê? Aqui, ó. Então, você determina aqui qual que é o recomendador, depois você chama essa classe, que é o Cross Validation, passando um recomendador, diretório, número de folds, tá? E aí também ele já faz todo esse processo aí, né? Já vai executar K vezes, né? O algoritmo já vai tirar a média, vai fazer tudo já direto, tá? É isso. Só Alguma um dúvida, gente? comentário, não, só queria dar uma adendo aqui. Quem não conhece muito o Cross Validation vai usar, sempre salvar a média e salvar o desvio padrão também. E a galera dos revisores sempre reclamam, tem a média aqui, os outros têm fold e o desvio padrão. Boa. Às vezes você tem que rodar tudo de novo só para salvar o desvio É, padrão. Então lembrem de salvar de primeira, já aconteceu comigo, Isso. é uma dica aí para quem vai Boa. começar a usar. Bom comentário esse, né? Além do desvio padrão, normalmente o pessoal faz análise de significância estatística, né? Então, Teste de Wilcoxon, Friedman isso. com pós-teste de NMNI, é legal fazer também. Então, aí, uma vez que você tem dois conjuntos, né, de resultados, uma para cada técnica, você tem essas distribuições, né? Então pode ser que essas distribuições elas estejam tão agregadas uma da outra que não tem significância estatística, né? Apesar de ter variado um pouquinho os resultados, mas elas estão meio que juntas ali uma da outra, né? É como se você tivesse algo assim, né? Então aqui você tem o seu RMSE, né? E aí você tem, por exemplo, a métrica 1, ela tem algo assim, ou a técnica 1, né? E a técnica 2, ela tem algo assim. Então, essa diferença aqui, onde tem essa intersecção, pode ser que ela seja muito grande, né? Então, não vai ter diferença entre a técnica 1 e a técnica 2, né? Fazendo essa comparação. Então, existem essas ferramentas de análise estatística que vão dar um intervalo de confiança, né? Para que, qual que é o esperado, né? Que a técnica 1 tivesse aqui e a técnica 2 tivesse... Não, aqui não é RMSE, né? Aqui é outra coisa. E a técnica 2 estivesse aqui, né? O RMSE estaria aqui, na verdade. Né? Então, tipo, essa diferença aqui, né? Então, falar, a técnica 2 ela é muito melhor do que a técnica 1, né? Tanto é que toda a distribuição de valores aqui, ela está acima, né? Quer dizer, RMSE não, né? Na verdade, a técnica 1 ficaria melhor do que a 2, porque o RMSE é menor do que a 2, né? Então, daí ela ficaria... Entenderam, né? O que eu quis dizer, né? Então, tipo, se você tiver algo assim muito embrenhado, né, uma coisa com a outra, então pode ser que não tenha significância estatística, né? Então, e aí você vai gerar resultados que não vai mudar, né? Não teve melhoria, né? Tá?
Beleza, gente? Então então assim, só complementando, né, a resposta do Marcos, né? Quem faz aí esses experimentos para visando publicar, né, algum artigo, uma coisa assim, a ideia é usar a validação cruzada, anota, né, desvio padrão, né, coloca também o desvio padrão quando reportar os resultados e faz análise estatística, né? Usa ou o Wilcox, ou então o t-test, né? Entre outros também que dá para usar aí nessa comparação, né? Botei no chat aí uma ferramentinha que tem um monte de teste estatístico. Você só joga uma tabela de resultado no CSV e ele te retorna o teste estatístico que você quer. Aí depois é só você apresentar isso ou de forma visual, em tabela, gráfico, no artigo, no trabalho que você quiser fazer, ou até nesse relatório aqui da disciplina, dá para fazer também. Mas eu uso esse Legal. Excel aí, ele é mó bom. Isso, legal. Legal. Vou colocar aqui, ó, para quem estiver assistindo depois, ó, pode copiar e colar aí o endereço, tá? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Então, valeu, então. Boa semana a todos. Professor, obrigado. Boa semana também e para todos aí. Obrigado Valeu. por você. Obrigado, professor.